O desaparecimento de uma garota mobilizou um país inteiro. Durante semanas, a busca foi intensa, mas ninguém imaginava o desfecho desse caso. Hoje vamos falar sobre o desaparecimento de Shannon Mathews. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos a sua interação com o nosso conteúdo, principalmente através de um like e um comentário, onde você pode dizer se já conhecia a história, um detalhe que eu não comentar, ou sugere novos temas para trazermos ao canal. Assim o YouTube sempre vai te mostrar nossos próximos vídeos. Se você quiser ajudar além disso, você pode se tornar membro. E aí, dependendo do nível, o seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao nosso conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde qualquer um de vocês pode escolher um valor e colaborar com o canal, e faz isso quantas vezes quiser. Sobre a história de hoje, a Shannon Louise Mathews nasceu em setembro de 98. Ela era a segunda filha do casal Leon Rose e Karen Mathews. E eles eram uma família considerada desestruturada. A Karen, a mãe, ela demonstrava ter uma personalidade difícil e rebelde desde quando era mais nova. Ela sempre se envolvia com brigas e discussões com seus pais. Aos 17 anos, na primeira oportunidade que ela teve, ela saiu da casa da família e foi morar com um namorado, e em poucos meses ela engravidou e teve a primeira filha. O relacionamento não deu certo, ela acabou se separando e logo em seguida ela ingressou em um novo relacionamento com Leon Rose. Em poucos meses ela ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um menino. E em pouco tempo ela engravidou novamente, e dessa vez quem nasceu foi a Shannon. Depois da Shannon, o casal acabou se separando e, por algum motivo que não fica muito especificado nas fontes, os dois primeiros filhos dela, a guarda foi dada aos pais biológicos, mas a Shannon continuou sob a tutela da mãe. Nos anos seguintes, a Karen se envolveu com outros homens. Ela teve mais 3 filhos e 2 foram registrados no nascimento como pais desconhecidos. Os pais da Karen, os avós da Shannon, tentavam ajudar da melhor maneira possível e até dedicavam parte do seu tempo para cuidar dos netos. Quando foi em 2003, a Karen tinha 28 anos e com 6 filhos, ela se mudou com 4 filhos para uma casa em Dewsbury Moor, que é um bairro composto por moradias fornecidas pelo governo para famílias com dificuldades financeiras. Fontes afirmam que na época do caso, quando a Karen se mudou para esse bairro, embora ele fosse considerado relativamente seguro, porque ele contava com policiamento em tempo integral, Dewsbury Moor também era considerado perigoso, porque ele tinha mais de 1.400 indivíduos registrados por crimes contra menores. Foi nesse bairro que ela conheceu Craig Meehan, de 18 anos, 10 anos mais novo que ela. A Karen se mudou para esse bairro e começou um relacionamento com o Craig, que já vivia ali. Morava então na mesma casa a Karen, o Craig como um casal e mais 4 filhos da Karen, que se tornaram então enteados do Craig. Ele trabalhava em uma peixaria no mercado local e toda a família dele morava no mesmo bairro. A sua irmã era vizinha, os seus pais moravam a poucas casas ao lado, e ele tinha também outros familiares como tios e primos que moravam ao entorno dele. E apenas para complementar, Dewsbury Moor fica em Westshire, na Inglaterra. Cerca de 7 meses depois de se mudar, a Karen ficou grávida mais uma vez. Ela teve então seu 7º filho. De acordo com o que é informado, ela queria ter muitos filhos, não pelo amor em ser mãe, mas sim porque o governo dava um benefício de cerca de 270 libras para cada filho que ela tinha. Ela não usava esse dinheiro para os filhos, na verdade, ela gastava com eles o mínimo possível e usava esse dinheiro para comprar bebida e cigarros. Ela não se preocupava com a organização da casa, ela não cozinhava e geralmente os filhos comiam fast food ou comida congelada. E é dito que ela não comprava também fraldas, ela usava nos filhos sacolas plásticas e fita adesiva. Os vizinhos viam
essa situação de negligência e denunciaram a Karen ao serviço social várias vezes, porque eles sempre viam a casa suja e o mau cheiro era tão forte que os moradores próximos sentiam de dentro das suas casas. A energia da casa era sempre cortada por falta de pagamento, por isso várias vezes eles ficavam no escuro e sem aquecimento. Os filhos eram sempre vistos sujos. Em várias ocasiões, ela os deixava sozinha em casa enquanto saía. Além disso, também foi testemunhado o alto uso de substâncias ilícitas, tanto pela Karen quanto pelo seu marido. A escola também teria feito algumas denúncias, porque a Shannon, ela ia para a escola com a roupa suja, o cabelo bagunçado, era evidente que ela não tomava banho com frequência. Mas sempre que os agentes do serviço social faziam uma visita na casa, eles agendavam e avisavam com antecedência, e aí nesse período a Karen arrumava e organizava a casa, cuidava melhor dos filhos e tentava aparentar ser uma boa mãe. Ela também pedia dinheiro emprestado aos pais dela, que ela usava para comprar comida saudável, para colocar na geladeira e nos armários, além de produtos de limpeza, para deixar a casa limpa. E assim ela conseguia convencer os agentes sociais de que tudo estava bem e que ela tinha capacidade de tratar bem os filhos. A Shannon, ela via o pai eventualmente, mas em 2007 os pais tiveram uma discussão e a Karen proibiu que a Shannon visse o pai. Não é dito especificadamente se ela entrou ou não com alguma medida na justiça. No início de 2008, aos 9 anos, a Shannon dividia então uma beliche em um quarto com uma irmã de 2 anos. O ambiente era decorado com papel de parede cor-de-rosa e ela descascava esse papel para escrever nas paredes algumas coisas, como por exemplo, que ela queria morar com o pai. Em 19 de fevereiro de 2008, a Shannon se arrumou, saiu para a escola. Ela estudava na Westmoor Junior durante o período da manhã. Da escola, ela ia para Dillsbury Sports Center, onde ela fazia aulas de natação. Esse percurso entre o centro esportivo e a escola era feito com o ônibus da escola. E depois da aula de natação, ela era deixada novamente em frente à escola, onde geralmente a mãe ia buscá-la. Entre o colégio e a casa onde ela morava era um percurso de 800 metros. E por isso, às vezes, a Shannon voltava para casa sozinha, andando, quando a sua mãe não aparecia para buscá-la. Nesse dia, ela foi vista saindo do ônibus depois da natação. Isso era por volta das 3h10 da tarde. E como a mãe dela não estava lá, ela começou a caminhada de volta para casa. Nesse dia, a Karen tinha saído no período da tarde para ir num shopping. E quando ela chegou em casa, já às 18, o namorado dela, o Craig, perguntou onde a Shannon estava. E ela não sabia responder. A Shannon deveria ter voltado para casa antes das 16. Mas até aquele horário, às 18, o Craig não se preocupou porque ele achou que a Karen tinha pegado a filha na escola e as duas estavam juntas fazendo compras. Ele só deu falta da Shannon quando a Karen chegou sozinha em casa. Imediatamente, então, a Karen saiu andando pelas ruas, ela chamou nas casas ao lado, foi até a escola, mas ninguém tinha visto a Shannon. Quando foi às 18h48, depois de ter verificado com amigos e familiares toda a região, a Karen acionou a polícia e relatou o desaparecimento da Shannon. Antes das 19, já haviam centenas de amigos, familiares e vizinhos da casa se mobilizando nas buscas. Ao entrar na casa, os investigadores foram tomados por um cheiro forte de cigarro e comida estragada. A pia estava cheia de louça suja, o chão coberto de bagunça e a casa inteira tinha um aspecto de abandonada. O Craig contou que não tinha ido trabalhar aquele dia porque ele não estava se sentindo bem, mas que ele achou que a Shannon estava com a mãe. A Karen, que não buscou a filha na escola porque já estava no shopping no momento que ela saiu, disse que achava que a filha tinha voltado para casa. Ela garantiu que a Shannon não fugiria e desde o início ela dizia que acreditava que a filha tinha sido levada por alguém. Como mencionado antes, a Shannon, ela tirava o papel de parede em alguns pontos do quarto e escrevia algumas coisas. E um dos investigadores viu que ela tinha expressado que ela preferia morar com o pai. Então, eles foram até a casa do pai, que fica em Huddersfield, onde o Leon
morava e se certificaram de que ela não estava lá. Ele, de qualquer forma, ele foi interrogado e afirmou que depois da conversa que ele teve com a Karen, ele não teria visto e nem falado mais com a Shannon, e isso já fazia 8 meses. Depois de saber do que aconteceu, ele ficou preocupado e foi até a casa da Shannon para ajudar nas buscas. Antes de continuar, também é preciso entender um contexto sobre essa história. 9 meses antes de tudo isso, em 3 de maio de 2007, tinha acontecido o desaparecimento da Madeleine McCann, que é a garota britânica que sumiu enquanto passava férias em Portugal. O caso gerou e ainda gera uma comoção internacional, ainda é midiático, e quando a Shannon desapareceu, essa história estava ainda muito mais forte do que hoje em dia. Diante dessa situação, quando foi divulgado nos meios de comunicação o desaparecimento da Shannon, muitos ficaram com medo de ser uma história parecida. Na primeira noite do desaparecimento, as pessoas ficavam nas ruas em busca da Shannon até por volta das 4 da manhã. E só paravam porque eram forçadas devido ao mau tempo, porque as temperaturas lá, nessa época, chegavam durante a noite a 9 graus negativos. No dia seguinte, mais de 200 policiais se mobilizavam para procurar por ela, além de centenas de voluntários que ajudavam a espalhar panfletos e cartazes. No terceiro dia, a polícia já tinha a ideia de que a Shannon tinha sido levada por alguém, porque se ela tivesse fugido para algum lugar, eles já teriam a encontrado. Nesse mesmo dia, a mãe, a Karen, começou a ser vista usando já camisetas com o rosto da filha estampado, e ela carregava também um urso de pelúcia. Os investigadores pediram para que ela não desse nenhuma entrevista ou que ela aparecesse nos jornais, porque se de fato a Shannon tivesse sido levada por alguém, essa pessoa, o criminoso, poderia se sentir ameaçado e fazer alguma coisa com a Shannon. E o objetivo era encontrá-la bem. Mesmo assim, a Karen não deu ouvidos a essa instrução e ela saiu no quintal da frente da casa, onde tinham vários repórteres, e com o ursinho na mão, ela fez um apelo para que o responsável libertasse a Shannon, porque ela era sua princesa. A Karen tinha 2 amigas muito próximas naquela época, a Julie e a Natalie, que inclusive estavam à frente na organização das buscas pela Shannon, e elas conheciam a vida e o dia a dia da família. E uma delas, a Natalie, estranhou quando a Karen chamou a filha de princesa, porque aparentemente ela nunca tinha feito isso antes. A Natalie chegou a perguntar se aquele urso de pelúcia que estava com a Karen era da Shannon, mas a Karen disse que não sabia. Na época, ela não chegou a questionar muito porque ela achou que tinha sido talvez uma estratégia de apelação. Como nenhuma pista e nenhuma testemunha do que tinha acontecido com a Shannon foi localizada, nos dias seguintes a polícia começou a achar que algo pior podia ter acontecido. E por isso eles intensificaram as buscas. Quando foi no dia 26 de fevereiro, uma semana depois, o grupo de busca já contava com especialistas em comportamento, uma equipe de cientistas, equipe de resgate de montanha e mais de 60 investigadores e 27 cães especializados em recuperação de pessoas, e 16 deles foram levados para ajudar no caso. Eles revistaram mais de 3.000 casas, entrevistaram mais de 1.500 motoristas que passavam pela região, fizeram buscas em bueiros, sistema de esgoto e até em águas de rios e lagos que na época estavam congelados, totalizando uma busca que custou cerca de 3 milhões de libras. Além disso, milhares de pessoas em todo o país começaram a deixar o seu trabalho para ajudar na busca pela Shannon, levando esse caso a se tornar a maior investigação policial de West Yorkshire. Mas mesmo com todos esses esforços, nenhuma pista foi encontrada. O jornal The Sun ofereceu uma recompensa de 20.000 libras por qualquer informação que levasse ao retorno seguro da Shannon para sua família. E em 10 de março, 20 dias depois, essa recompensa foi aumentada para 50.000 libras. Enquanto isso, conforme essa recompensa aumentava, a mobilização popular crescia. Algumas pessoas começaram a notar um comportamento estranho também por parte da Karen. Isso porque a mãe parecia sempre séria,
mesmo que ela estivesse cansada e irritada de toda aquela situação, ela também parecia não se lembrar exatamente de como tudo tinha acontecido no dia em que a Shannon desapareceu e chegou a dar versões diferentes sobre os mesmos momentos. As principais divergências eram sobre o momento em que ela notou que a Shannon tinha sumido, onde ela procurou, para quem ela ligou e quando ela decidiu avisar a polícia. Mas como ela era uma pessoa lidando com o desaparecimento de uma filha, ela não chegou a ser tão julgada assim pela população, porque se entendia que ela estava passando ali por um momento de confusão que era muito justificável diante da situação. Então ela podia estar se expressando de uma maneira que as pessoas entendiam que talvez ela estivesse agindo de uma maneira errada. A Natalie, a amiga da Karen, notou que quando as câmeras dos repórteres não estavam por perto, a Karen parecia estar mais normal. Ela chegava até a fazer piadas. E conforme o tempo passava, ela e o Craig, o seu marido, começaram a viver como se nada tivesse acontecido. A Karen e o Craig começaram a ter tardes tranquilas jogando videogame, tomando bebidas e se divertindo, e a Natalie, a amiga da família, começou a sentir que algo estava estranho. Um outro evento que chamou a atenção foi quando um dos investigadores chegou na casa para conversar com o casal e encontrou os dois sentados no sofá da sala, bem relaxados, jogando videogame. Os dois não deram muita atenção ao investigador, continuaram a jogar normalmente. Em um determinado momento, o celular do policial tocou e ele tinha um toque e era uma música. E a Karen se levantou e começou a dançar enquanto o telefone tocava. Ela dançava no meio da sala. O investigador achou essa cena muito esquisita. Com o passar dos dias, já por volta da terceira semana de busca, como não tinha nenhuma pista sobre o que aconteceu onde a Shannon estava, o caso começou a esfriar e foi nesse momento que histórias e boatos começaram a surgir. Um deles dizia que o Craig seria um homem com problemas para controlar o seu comportamento de raiva e que ele teria feito algo contra a Shannon, ou que ela simplesmente estava se escondendo de medo dele. Essas acusações foram tão fortes que, de acordo com as fontes, o Craig teria se sentido muito mal. Ele chegou a ter um episódio crítico de saúde mental e precisou de atendimento médico. Posteriormente, ele se recuperou. Mas depois disso, em 12 de março, a Karen, a mãe, deu uma outra entrevista coletiva, afirmando que ela sentia que a sua filha estava bem e acreditava que alguém conhecido, possivelmente algum amigo da família, teria se aproveitado da situação dela quando ela estava voltando da escola sozinha e a levou. Todas as pessoas que tinham qualquer ligação com a Shannon foram verificadas, até mesmo pais de amigos, professores, todos os namorados da mãe e funcionários da escola. E nesse ponto temos também mais uma divergência. Algumas fontes dizem que, como a Karen afirmou que a filha poderia ter sido levada por alguém conhecido, e como não tinha nenhuma pista dela, os investigadores começaram a fazer uma lista de todos os parentes da Karen, do Leon, que era o pai, e do Craig, que era o padrasto, porque eles eram os mais próximos que ela tinha contato. Os policiais verificaram todos eles e todos foram descartados como suspeitos, mas no meio dessa investigação, eles viram que tinha um tio do Craig que o casal não tinha mencionado. E isso pareceu estranho, porque esse homem morava significativamente perto da casa da família. A maioria das fontes fala que uma denúncia anônima aconteceu em 14 de março, que levou os investigadores a esse tio do Craig, que é um homem chamado Michael Donovan, de 39 anos. Ele era um homem aposentado por invalidez, porque ele teve um acidente de carro durante o serviço que causou um ferimento na cabeça dele. Foi confirmado que, embora ele morasse relativamente perto, ele não participou das buscas pela Shannon e ele nunca ofereceu qualquer tipo de ajuda. Além disso, um histórico mostrava que ele tinha uma acusação de crimes contra menores e que ele tinha 2 filhos que foram colocados para adoção. Um dia também ele teria ido até a escola e pegou esses filhos e o levou para casa sem consentimento das famílias adotivas, o que também foi caracterizado como um crime. Nesse mesmo dia 14 de março de 2008,
por volta do 12h30, policiais foram enviados para a casa do Michael. Era um apartamento num condomínio chamado Lidgate Garden, que ficava em Batley Car, a 3 quilômetros da casa da Shannon. Eles bateram na porta, ninguém atendeu, então eles decidiram falar com alguns vizinhos. Os vizinhos disseram que com certeza ele estava dentro do apartamento porque o carro dele estava na garagem e o Michael ia para todos os lugares de carro. Também tinham relatos de vizinhos que disseram que ouviram vozes e passos de mais alguém vindos do apartamento dele, mas acharam que poderia ser uma nova moradora que ele tinha e que talvez essa pessoa tivesse filhos. Diante dessa situação suspeita, os policiais que estavam no local solicitaram reforço. E mesmo sem nenhuma autorização, sem um mandado, eles decidiram invadir o apartamento e enfrentar as consequências caso a Shannon não estivesse lá. Mas, como havia uma pequena possibilidade, eles derrubaram a porta e começaram a procurar por ela. Haviam várias portas dentro do apartamento trancadas, então eles foram derrubando todas procurando por pistas, mas parecia que o lugar estava vazio. O último cômodo a ser aberto foi o quarto, que a princípio também parecia vazio, mas um dos policiais ouviu o som de uma voz meio infantil. Ele então começou a vasculhar os móveis e foi assim que ele notou que essa voz parecia estar vindo debaixo da cama. Era uma cama do tipo box, que tinha sido modificada para esconder alguém, mas não se tinha acesso a esse vão da cama box quando se levantava o colchão. O policial puxou uma gaveta da cama que era falsa. Quando ele olhou melhor, ele viu a Shannon escondida lá dentro. Ela estava alterada, letárgica, sob efeito de alguma substância, porque ela não conseguia nem andar sozinha direito. Ela foi carregada nos braços pelo policial até a viatura, e quando já estava dentro do carro, eles perguntaram se ela sabia onde estava o Michael. E ela respondeu que ele estava debaixo da cama com ela. Então eles voltaram até o apartamento, e ao olharem novamente pelo mesmo espaço, encontraram o Michael deitado, todo encolhido em um canto. Ele se negou a sair de lá e foi retirado pela polícia. Ele também reagiu à prisão e teve que ser contido pelos policiais. A Shannon Nettles foi encontrada então 24 dias depois do seu desaparecimento e foi enviada para fazer alguns exames no hospital mais próximo. Dentro da casa tinha também uma escada que dava acesso ao sótão e o Michael ele tinha amarrado uma corda elástica em uma viga dessa escada e sempre que ele saía de casa ele deixava a Shannon presa pela cintura lá. Isso impedia que ela fugisse ou que ela chamasse a atenção de alguém pelas janelas. Mas mesmo assim a Shannon tinha acesso ao banheiro, parte da sala e o quarto. E também existia uma lista de regras que ela deveria seguir enquanto o Michael estivesse fora, como não falar alto, não fazer barulho enquanto andava, não ligar a TV acima do volume 8 e não aparecer nas janelas. A polícia também encontrou no local remédios sedativos, que indicavam que possivelmente a Shannon era mantida sob o efeito dessas substâncias. Também estavam lá várias sacolas com roupas, 60 libras em dinheiro e remédios para enjoo. E para os policiais, isso parecia um sinal de que o Michael pretendia levá-la para outro lugar. Quando a notícia de que a Shannon havia sido encontrada bem se espalhou, milhares de pessoas de todo o Reino Unido fizeram festa. O resgate da Shannon foi comemorado por toda a cidade. Quando amigos levaram a notícia para Karen, ela parecia ter entrado em choque e começou a chorar, dizendo que não conseguia acreditar e que só acreditaria quando a polícia fosse até ela para contar. Os investigadores foram até ela, contaram que a Shannon de fato tinha sido encontrada na casa do tio do Craig e se ofereceram para levar o casal até onde a Shannon estava fazendo exames. Chegando lá, a Karen não pôde entrar no quarto porque a filha estava sendo atendida para coletar exames e evidências do caso, mas ela ficou do lado de fora, vendo através de um vidro que tinha ali na parede. O policial que acompanhava notou que a Karen parecia não ter passado ali por uma reação emocional comum quando viu a filha.
E para ele isso foi bastante inesperado, porque a Karen era uma mulher que ficou 24 dias sem saber onde a filha estava. O investigador esperava alguma reação da Karen, mas ela parecia muito calma. E a única coisa que ela falou é que a Shannon estava usando roupas novas. Enquanto isso, o Michael, ele estava na delegacia e ele começou a gritar que a Karen deveria ter sido presa com ele porque ela era responsável pelo caso da Shannon. Ele contou que, na verdade, tudo foi um plano dela. Outra divergência existe nas fontes. Uma das fontes diz que a Karen teria iniciado um relacionamento com o Michael, tio do Craig, e que ela queria terminar com ele, mas não tinha para onde ir, já que a casa onde ela morava era dele. Então o plano era o Michael passar na escola, pegar a Shannon, levar para casa dele, enquanto a Karen ia buscar outros filhos. Mas quando ela chegou para buscar os outros filhos, ela encontrou já o Craig dentro de casa, porque ele não tinha ido trabalhar. E esse foi o momento quando o Craig começou a ficar preocupado, achando que a Shannon tinha desaparecido, e ela então decidiu disfarçar e entrar na ideia do Craig. Depois que ela constatou que a filha estava desaparecida, ela ligou para o Michael e falou para ele cuidar da Shannon até a recompensa chegar no valor de 50 mil libras. E aí eles poderiam dividir esse valor. Uma outra versão da história, inclusive a mais acreditada e comentada, é que a Karen teria planejado tudo com antecedência porque ela queria o dinheiro da recompensa e que ela foi até o Michael com essa proposta semanas antes. E que o plano inicial era fingir o crime com outro filho, mas eles chegaram à conclusão de que com a Shannon seria mais fácil. Então ele teria a encontrado no meio do caminho na escola e levado para casa dele com a desculpa que depois ele a levaria para casa, e como ele era alguém conhecido, ela o seguiu. O Michael deveria esperar que a recompensa chegasse a mais de 50 mil para depois levá-la até um supermercado, deixá-la lá, dar a volta no quarteirão e voltar para fingir tê-la encontrado. E assim ele a levaria até a delegacia, onde receberia a recompensa e depois dividiria com a Karen. O próprio Michael afirmou que inicialmente ele nem queria participar de nada, mas a Karen o ameaçou, dizendo que tinha contato com pessoas influentes e por isso ele ficou com medo e aceitou realizar o plano. Ele também disse que não fez nenhum mal para Shannon, pelo contrário, ele tentou tratá-la da melhor forma possível, comprou brinquedos, roupas novas, filmes em DVD para ela assistir e todas as comidas que ela pedia para ele. Embora o Michael tenha confessado essa história, a polícia não encontrou evidências que ligassem a Karen ao caso, então eles decidiram manter essa parte em sigilo inicialmente enquanto investigavam tudo. Alguns eletrônicos da casa da família foram levados para uma análise e eles encontraram vários conteúdos de menores de idade que eram comprometedores no computador do Craig, o padrasto. E por isso ele foi preso em 2 de abril. Mas mesmo assim, não era nada ligado a Shannon. A Shannon foi colocada sob proteção da polícia, ficou sob os cuidados do serviço social. Exames confirmaram que ela não passou por nada que a comprometesse fisicamente, embora houvesse ali um abalo psicológico, óbvio, e ela também não conseguia se lembrar do que tinha acontecido dentro do apartamento do Michael, mas disse que não queria voltar para a casa da mãe. Como existia a suspeita de que ela estava sob efeito de alguma substância enquanto estava na casa do Michael, exames foram solicitados e confirmaram uma outra coisa. A Shannon estava realmente sob o efeito dessas substâncias, mas não só nos últimos 24 dias, e sim durante pelo menos 2 anos. A polícia fez então um plano contra a Karen. Com a ajuda das 2 amigas dela, a Julie e a Natalie, as 2 entraram num carro com ela e começaram a perguntar sobre o que realmente tinha acontecido, se ela tinha algum envolvimento com a história da Shannon, e depois de alguns minutos, a Karen começou a chorar e dizer que sim, que ela estava envolvida. No dia 8 de abril, Karen Mattels foi então acusada de falta de cuidados adequados e perversão do curso da justiça. Diante da justiça, ela negou novamente o crime,
porém mais tarde acabou confessando, alegando que na verdade o plano era do Michael e que ele usou de ameaça para que ela aceitasse fazer tudo. Depois disso, a Karen então perdeu a guarda dos filhos, que foram colocados em lares adotivos, inclusive a Shannon, e todos os filhos da Karen tiveram os seus nomes alterados para preservar a sua identidade, porque depois que foi confirmado que a mãe era responsável pelo caso da Shannon, muitos começaram a culpar toda a família, principalmente aquelas pessoas que tinham dedicado muito tempo da sua vida para ajudar a buscar a Shannon. Então, para garantir a segurança da Shannon, ela também recebeu uma nova identidade e foi levada para uma outra cidade, sem contato inclusive com os próprios familiares. Eventualmente, o pai biológico dela e os avós recebiam atualizações sobre ela e fotos que eram enviadas pelos agentes da assistência social que a acompanhavam. O julgamento da Karen e do Michael aconteceu em 13 de novembro de 2008. O Michael continuava afirmando que o plano era da Karen e a Karen jogava a culpa no Michael. A defesa do Michael mostrou que a Karen já estava usando medicamentos há mais de 2 anos na Shannon, além da negligência que ela tinha com relação à casa e os outros filhos. Outro ponto apresentado era que o Michael tinha um problema psiquiátrico. Ele tinha um QI que era metade do que se esperava para uma pessoa normal. E sendo assim, então, ele não teria condições psicológicas de fazer um plano como aquele. Em 4 de dezembro, depois de quase um mês de julgamento, a Karen e o Michael foram considerados culpados. Eles foram condenados a 8 anos de prisão. A Karen então saiu da prisão em abril de 2012, depois de cumprir metade da sua sentença, e foi realocada ao sul da Inglaterra, onde ela passou por uma transformação visual e mudança de nome, mas mesmo assim ela era reconhecida por moradores. Alguns acreditam que, na época, ela teria se inspirado até no caso da Madeleine McCann para fazer esse plano com uma história parecida. O Craig ele também recebeu uma identidade nova e ele sempre negou qualquer envolvimento com o caso da Shannon. O Michael ele foi solto em 2012 e mais tarde foi internado em uma unidade de saúde mental, onde ele faleceu em 2024. Hoje em dia, a Shannon vive então sob uma nova identidade e aos 27 anos, a sua localização e a sua vida atual permanecem discretas, uma medida de proteção para que ela pudesse então recomeçar longe do que ela viveu anteriormente. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.